Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive aqui no canal. Me diz uma coisa, você já se pegou boiando no meio de tanta criptomoeda pipocando por aí? Tipo, qual que é a função de cada uma, qual problema elas querem resolver? Será que elas realmente funcionam como prometem? É tanta coisa que às vezes a gente fica perdido, né? É verdade, a gente se sente meio naquele mar de siglas e promessas tecnológicas. É complicado filtrar o que faz sentido e o que é só fumaça. Pois é, e é por isso que hoje a gente vai mergulhar de cabeça, sem snorkel, no mundo das criptomoedas e suas funções. A gente vai desvendar os mistérios, os objetivos e principalmente analisar se elas estão cumprindo o que prometem na vida real. Preparadas. Vai lá. Mas antes de começar, acho que é importante lembrar que a gente pode olhar para as criptomoedas por várias lentes. Algumas pessoas enxergam como moeda mesmo, tipo um dinheiro do futuro. Outros veem como reserva de valor, uma forma de proteger o patrimônio. E tem a galera que se amarra na tecnologia por trás de tudo, nas possibilidades que ela abre. Vai de bola. Para começar essa nossa viagem, vamos falar da função mais básica de meio de troca. A ideia lá no início era que criptomoedas como Bitcoin e Litecoin pudessem até substituir as moedas tradicionais, ou pelo menos andar lado a lado com elas. Tipo, pagar as contas do dia a dia com Bitcoin, saca? É isso aí. E qual era o problema que elas queriam resolver? As transferências internacionais, que são lentas e caras, né? E a ineficiência dos bancos tradicionais, com toda aquela burocracia. Pô, e as taxas, né? Às vezes faz uma transferência internacional e metade do dinheiro fica com o banco. Mas e aí, na prática, já dá pra pagar o pãozinho na padaria com cripto. Cara, ainda não chegamos lá. A gente ainda tá engatinhando nesse uso no dia a dia. A maioria das pessoas ainda não usa criptomoeda para comprar um café ou apaga o aluguel, por exemplo. Mas, em alguns países com inflação muito alta, tipo a Argentina e Venezuela, as criptomoedas têm ganhado espaço como uma forma de proteger o poder de compra. Interessante. Tipo um escudo contra a desvalorização da moeda local, né? Faz sentido. Agora, vamos para outra função que bomba nos noticiários. A de reserva de valor. Aí o Bitcoin é reino absoluto, né? Com aquela fama de ouro digital. É isso aí. O Bitcoin é visto como um ativo escasso, com um limite fixo de moedas, e isso atrai quem busca proteção contra a desvalorização das moedas tradicionais, que os governos podem imprimir à vontade. E essa escassez, no caso do Bitcoin, é garantida por código, é uma escassez digital. Mas e a volatilidade do Bitcoin? Um dia está nas alturas, no outro despenca. Como algo tão instável pode ser uma reserva de valor confiável? Essa é uma crítica comum. Mas quem defende o Bitcoin como reserva de valor argumenta que, a longo prazo, ele tende a se valorizar, funcionando como uma proteção contra a inflação. A comparação com o ouro se baseia nessa ideia de escassez e na descentralização fora do controle de governo. Entendi. Agora, vamos falar do combustível que mantém as blockchains funcionando. O gás. Aí entram criptomoedas como SBNB, AEDOTs. Para que serve esse caso afinal? O gás é basicamente a taxa que você paga para realizar transações em uma blockchain. É como se fosse o pedágio que você paga para trafegar em uma rodovia. Esses pedágios recompensam os mineradores ou validadores, que são os responsáveis por processar as transações e manter a segurança da rede. Ah, tipo um incentivo para a galera que mantém a rede funcionando, né? E tá dando certo esse sistema. Em geral, sim. O problema é que em blockchains muito congestionadas, como a do Ethereum, essas taxas podem ficar altíssimas, o que acaba dificultando o uso para transações pequenas. Falando em Ethereum, a gente chega em outra função super interessante, a de plataforma para contratos inteligentes. Aí entram outras redes também, como Solana e Cardano. Me explica melhor essa história. Imagine um contrato que se executa sozinho, sem precisar de intermediários, tipo um cartório. É basicamente isso que os contratos inteligentes permitem. Você programa as regras do acordo na blockchain e ele se cumpre automaticamente quando as condições são atingidas. Caramba, que doideira. E essa tecnologia já está sendo usada na prática? Sim, já existem milhares de dApps. Os aplicativos descentralizados rodando em blockchains como a do Ethereum. Tem de tudo. Jogos, redes sociais, sistemas de votação e muita coisa no mundo das finanças descentralizadas, o DeFi. DeFi? O que é isso? DeFi é a abreviação de finanças descentralizadas. Basicamente, é usar a tecnologia blockchain para criar serviços financeiros sem intermediários, tipo bancos, empréstimos, investimentos, seguros, tudo rodando em dApps de forma transparente e acessível. Maneiro. Mas e os desafios? Quais são as dores de cabeça dessa tecnologia? A escalabilidade é um desafio grande, como processar um volume enorme de transações de forma rápida e barata. E a segurança também é uma preocupação constante. A gente vê brechas e ataques acontecendo de vez em quando. Verdade. E por falar em segurança, vamos para a próxima função. Governança. Aquela história dos tokens que dão direito a voto nas decisões da rede, tipo UNI, AAVE com MP. A ideia é dar poder de decisão à comunidade, em vez de concentrar tudo nas mãos de uma empresa ou de um pequeno grupo. Quem tem os tokens pode votar em propostas de mudança e novas funcionalidades. É tipo uma democracia cripto, né? Mas e aí, a galera tá participando dessas votações? Em algumas DAOs, as organizações autônomas descentralizadas, a participação é bem ativa.
Mas em muitos casos, a realidade é que a maioria dos donos de tokens não se envolve muito. É aquele clássico da eleição, sabe? Sei bem. Agora vamos para as stablecoins, as moedas estáveis, tipo o USDT, USDC e DAI. Qual que é o papel delas nesse mercado tão volátil? As stablecoins tentam resolver justamente o problema da volatilidade. Elas buscam manter um valor estável, geralmente atrelado ao dólar, para facilitar as transações e os negócios com cripto. E elas conseguem manter essa estabilidade, porque volta e meia a gente vê notícias de alguma stablecoin que se descolou do dólar. Na maioria dos casos, as principais stablecoins têm se mostrado eficazes em manter a paridade com o dólar. Mas é sempre bom pesquisar e entender como cada uma delas funciona, quais são as reservas que garantem essa estabilidade. Legal. Agora, vamos mudar um pouco de assunto e falar daquelas criptomoedas focadas em privacidade, tipo Monero e Zcash. Qual é o diferencial delas? Privacidade total. As transações feitas com essas criptomoedas são anônimas, dificultando o rastreamento. É uma forma de proteger a identidade dos usuários e garantir o anonimato nas transações. Tipo o manto da invisibilidade pro seu dinheiro, né? Interessante. Mas isso está funcionando, tem muita gente usando. Elas cumprem o que prometem em termos de anonimato. O problema é que elas acabam atraindo a atenção de governos e órgãos reguladores, justamente por causa dessa característica, o que pode dificultar a adoção em alguns lugares. Faz sentido. E para fechar essa primeira parte do nosso Deep Dive, vamos falar de inclusão financeira. Existem projetos como Celo, Stellar e ETXP que têm como objetivo levar serviços financeiros para pessoas que não têm acesso a bancos. Uma missão e tanto, né? Com certeza. A ideia é usar a tecnologia blockchain para quebrar barreiras e levar serviços financeiros básicos, como pagamentos, transferências e empréstimos, para quem está excluído do sistema tradicional. Que legal. Mas e aí, na prática, esse sonho da inclusão financeira via cripto já está se tornando realidade. Temos alguns projetos com resultados promissores, com pessoas reais, usando essas tecnologias para movimentar seu dinheiro e melhorar suas vidas. Mas a adoção ainda é limitada. É um caminho longo, mas com potencial de transformação enorme. Show! Agora, depois de vermos todas essas funções, a pergunta que fica é: como saber se uma criptomoeda está realmente fazendo o que promete? Tem como a gente investigar isso? Claro que tem. O primeiro passo é ler o white paper, a bíblia do projeto e a documentação oficial. Ali você vai entender a proposta de valor, o problema que eles querem resolver, se a ideia é viável, se faz sentido. E depois da teoria, como ver se a coisa funciona na prática? Aí entra os dados on-chain. Tudo que acontece na blockchain fica registrado de forma permanente e transparente. E tem ferramentas fantásticas que te mostram esses dados de forma organizada, tipo CryptoQuant, Into the Block, Token Terminal. Você consegue ver se a rede está sendo usada, quantas transações estão rolando, qual o volume de dinheiro sendo movimentado, quantas carteiras estão ativas. Tipo o raio-x da rede, né? Pra ver se tem vida lá dentro, se as coisas estão acontecendo. Exatamente. Outro ponto importante é o número de usuários ativos. Não adianta a criptomoeda ter bilhões de tokens se não tiver gente usando de verdade, fazendo transações, interagindo com a rede. É tipo ter um estádio de futebol gigantesco, mas com a torcida vazia, né? Perfeito. E o volume de transações também é um indicador importante. Se a galera está usando para valer, o volume de transações vai ser alto. Concordo. E a gente não pode esquecer de dar uma olhada na atividade dos desenvolvedores, né? Se o projeto está sendo atualizado, se tem gente trabalhando, se a comunidade está ativa. Com certeza. Plataformas como GitHub e CoinGecko mostram se o time por trás do projeto está ativo, se o código está sendo atualizado, se eles estão respondendo às demandas da comunidade. Um projeto abandonado, sem novidades, é um sinal de alerta. E para fechar com chave de ouro, o que mais a gente pode fazer para ter uma visão completa do projeto? Consultar o roadmap, o mapa da mina. Veja se eles estão cumprindo as etapas de desenvolvimento, se as promessas estão se concretizando. Perfeito. Agora, chegou a hora da pergunta que não quer calar. Como escolher qual criptomoeda comprar? Com tanta opção, a gente fica perdido. A resposta não é simples, porque depende muito do seu objetivo. Você quer investir a longo prazo, especular no curto prazo, usar o token dentro de um ecossistema, gerar renda passiva. Defina seu objetivo primeiro. Certo. Objetivo definido. Qual o próximo passo? Pesquisa a fundo. Use plataformas como CoinMarketCap e CoinGecko, mas valem. Acesse o site oficial do projeto, leia o white paper, acompanhe as redes sociais, entenda a proposta de valor, veja o que a comunidade está falando, quais são os planos para o futuro. E o que mais deu a analisar além dessas informações básicas? A utilidade. O token resolve algum problema real. Ele tem um caso de uso concreto. Não adianta investir em algo que só serve para ser negociado. Verdade. Yeah. E quais indicadores numéricos podem me ajudar a avaliar o potencial de um projeto? Market cap, volume de negociação, liquidez, fornecimento total e circulante de tokens, número de usuários ativos, volume de transações, tudo isso te dá uma ideia da relevância do projeto. E a equipe e a comunidade também são importantes. Sim. Procure saber quem está por trás do projeto, qual a experiência deles, a credibilidade. Uma comunidade ativa e engajada é um bom sinal. E quais são os sinais de perigo que eu devo evitar?
Projetos muito novos que ainda não entregaram nada concreto, centralização excessiva, tokenomics mal distribuídos. Fique de olho nesses pontos. Anotado. E qual a dica de ouro para proteger meu investimento? Diversifique. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, espalhe o risco em diferentes projetos e use carteiras seguras para guardar seus ativos. Falando em ativos, vamos esclarecer uma dúvida comum. Qual a diferença entre criptomoeda e token? Uma criptomoeda nativa da sua própria blockchain, tipo Bitcoin, Ethereum, Solana. É a moeda principal daquela rede. Já o token é criado em cima de uma blockchain que já existe, tipo o USDT, Uni, Shiba. Ele não tem a própria blockchain e depende da infraestrutura de outra rede. Ah, entendi. É tipo a diferença entre ter um terreno próprio e ter uma loja dentro de um shopping, né? Exatamente. E essa distinção é importante para entender a segurança, os custos de transação, como interagir com o projeto. Show! E para quem está começando a usar CoinMarketCap e CoinGecko, quais são os pontos-chave para ficar de olho? Market Cap, que te dá uma ideia do tamanho real do projeto. Volume de negociação para ver a liquidez, fornecimento total e circulante de tokens para entender a escassez, histórico do projeto, equipe, comunidade, roadmap. Analise tudo com calma. E não se deixe enganar por preços baixos. Um preço baixo não significa que a criptomoeda é barata ou que vai explodir de valor. Com certeza. Faça as contas, veja o market cap. Analise o potencial de crescimento realista. Sensacional. Acho que agora a gente está bem preparado para navegar nesse oceano cripto, né? Espero que sim. O importante é buscar informação, analisar com cuidado e tomar decisões conscientes. E você aí de casa, o que achou desse mergulho? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu!